Declaro aberta a 14ª, a sessão número 14ª da 5ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, cumprimentando a todos os presentes, senhores desembargadores Jamil de Miranda Gedeon, Obrigado, desembargadora. A eminente desembargadora Sônia e Sebastião Joaquim Lima Bonfim, que é um prazer muito grande ainda estar trabalhando com o senhor Procurador de Justiça, doutor Francisco das Chagas, todos os servidores, advogados presentes. Quem são os advogados? Doutor Pedro e doutor João. Questiono aos senhores desembargadores se está aprovada a ata da última sessão ou se possui alguma retificação a fazer, desembargador Bonfim. Da minha parte, presidente. Tá. Doutor Jamil. De acordo. Tá. Pergunta à senhora secretária se há algum advogado inscrito para a sustentação oral. Doutor Pedro e doutor João. Pedro o quê? Pedro Muti, doutor João? Amorim. Passando à ordem dos trabalhos, apregou o processo número 1 da pauta, que é o 080 2661 85 2023, cujas partes são Rosângela Maria dos Santos Silva e Banco Itaú BMG Consignado S.A. e o parecer do Ministério Público pelo conhecimento, deixando de opinar quanto ao mérito. Com a palavra ao advogado. Pedro Henrique Mocha de Santana, OAB Beata. Minutinho, O doutor. relator primeiro. O relator Perdoe, excelência, tudo bem, perfeito. Doutor Pedro está pelo banco, é? É. Isso, excelência, perfeito. O senhor. Eu tô aqui, entendeu? Estou acolhendo, eu estou negando o provimento à apelação, eu acho que dispensa a sustentação, né, doutor? Perfeitamente, excelência, com certeza. Estou mantendo, doutora Oriana, então vou pedir a Vossa Excelência para ler simplesmente a ementa. Tá bom? De início, concluo não merecer acolhida a pretensão da parte apelada em ver como não conhecido o recurso em decorrência da inobservância do princípio da dialeticidade. Isto porque a consumidora impugnou especificamente as razões lançadas no decídio final, indicando a inexistência do erro injudicando, que pretende ver corrigido, de modo que o conteúdo do referido princípio restou preenchido. Em caso, verifico que o banco logrou êxito em comprovar o fato desconstitutivo do direito da parte apelante na forma do artigo 373, inciso 2º do Código de Processo Civil, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram a legalidade do negócio impugnado, consubstanciada no contrato devidamente assinado e nos documentos pessoais da consumidora e das pessoas que auxiliaram, assinante, arrogo e testemunho, acompanhando de comprovante de transferência dos valores acordados na conta de sua titularidade. Assim, o recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhora presidente. Como vota o desembargador Jamil Gedeon, de Miranda Gedeon? Eu estou acompanhando o relator porque a apelação da senhora Rosângela, já que a apelação é dela, já que a ação foi julgada improcedente, o banco se desincumbiu de provar que o negócio foi convalidado e o dinheiro foi depositado na conta corrente da sua titularidade e não há notícia de que ela tenha procurado o banco para proceder à devida devolução dos valores obtidos. Então, aqui eu estou acompanhando o ilustre relator. Ela poderia ter juntado, ela alega que não recebeu, bastava ela ter juntado o extrato bancário e não o fez. Então, o banco trouxe aqui a transferência da sua conta. Acompanhe integralmente o relator. Eu também acompanho o relator. Voto com o doutor Bonfim. Então, por unanimidade, proclamo o resultado desse provimento da apelação. Muito obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Tem o segundo, agora, o segundo já? Tá. O segundo também é da relatoria de doutor Bonfim. É o processo número 080, 23, 71, 2023, em que a apelante desse
representado por Iraíde de Carvalho Soares Fernandes e Maicon Mendonça Fernandes. É o apelado. Doutor Bonfim? Sim, senhora presidente, tem advogado? Tem. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. O senhor representa quem, doutor João Felipe? O apelante, Darius Gutenberg. Tem aí o nome aí, a OAB. João O senhor pode dizer Felipe, seu nome, OAB não, 28.483. O senhor tem 15 minutos. Não, eu vou ler aqui. Depois que o doutor leu. Trata-se de apelações interpostas pelo menor DGSF, representado pelos seus genitores, e pela Humana Assistência Médica Limitada, contra a sentença que, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmou a tutela de urgente no sentido de determinar que o plano de saúde apelante autorize o custeio do tratamento médico do primeiro apelante, nos exatos termos prescritos pelo médico que o acompanha, na clínica Saúde Cuidado, sob as penas de multa diária de R$ 800 em caso de descumprimento limitado em 20 dias, bem como condenou a operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos imateriais no valor de R$ 4.000. Em suas razões recursais, o primeiro apelante sustenta a insuficiência de fixação do dano moral no montante em que arbitrados, sobretudo diante da incerteza sobre a continuidade do tratamento de seu filho, além do fato de ter tido que manejar uma ação judicial pugnando pela majoração da cifra indenizatória. No mais, alega que os honorários advocatícios arbitrados devem ter como base o cálculo dos valores compreendidos a título de danos morais e ainda em decorrência da obrigação de fazer, correspondente a R$ 147.840, correspondente à anualidade do tratamento pleiteado. Por sua vez, o segundo apelante assevera a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela operadora do plano de saúde, bem como que não houve a comprovação da suspensão dos atendimentos pleiteados e a exclusão da redução da indenização arbitrada a título de danos morais, contra razões apresentadas somente pelo primeiro apelante, via das quais pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo apresentado pela parte contrária. Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça. É o relatório, senhor presidente. Doutor, o senhor pode usar o tempo devido, 15 minutos. Ele já disse o nome é OAB, mas o senhor repete a OAB. Doutor tá mudo. Está mudo. Seu som está desligado, doutor João. O senhor tem que mexer em seu computador. Doutor, você tem que ligar o seu microfone aí. Estão me ouvindo agora? Sim, Estamos. Perfeito. Boa tarde, João Felipe Martins Amorim. Agora sim. Ou sim. OAB 28.483. Certo. Primeiramente, boa tarde. Saudadores desta coluna da Câmara Civil, minhas saudações ao desembargador relator, Sebastião Joaquim, na pessoa de quem cumprimento aos demais integrantes desta Câmara. Saúdo também a Procuradoria de Justiça e a todos os outros advogados, não acho que não tem mais nenhum na sessão, e os serventuários desta sessão. Pois bem, trata-se aqui de uma apelação civil, movida pelo autor, aqui apelante, em razão da inconformidade para com a sentença proferida nos autos de uma ação de obrigação de fazer, combinada com danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, na qual o autor buscava a manutenção do seu tratamento multidisciplinar na clínica onde ele já vinha realizando tal tratamento. Acontece, excelências, que não estamos tratando aqui de qualquer pessoa, mas sim de um menor de 9 anos de idade, à época com 8 anos, que foi diagnosticado como autista e que necessitava, conforme os laudos e encaminhamentos médicos, de tratamento multidisciplinar, é dizer, fonoaudiólogo, terapia ABA, musicoterapia e várias outras. Nesse
sentido, temos que o apelante ele era beneficiário do plano de saúde demandado na modalidade coletiva por adesão, de forma que já havia realizando seu tratamento na clínica Salur Cuidar Mais. Ocorre, desembargador, que, como o senhor deve saber, uma das principais características do tratamento do autismo é justamente a criação de um vínculo terapêutico, é dizer, a construção de uma relação de confiança entre o paciente, que por sua própria natureza já possui uma dificuldade de interação social, para com o médico ou o terapeuta responsável pelo seu tratamento. Isso é porque, diante dessa relação de confiança, que aquele tratamento vai conseguir se desenvolver com maior facilidade. Acontece que a interrupção ou a suspensão desse vínculo terapêutico pode acarretar e acarreta em sérios prejuízos, como a interrupção do desenvolvimento psicossocial, a perda da confiança e a regressão do tratamento. Nesse sentido, como narrado desde o inicial, o autor, no ano passado, em maio do ano passado, ele foi surpreendido com um comunicado da Clínica Salu que se referia à suspensão do seu tratamento, à interrupção do seu tratamento multidisciplinar, em razão da ausência de custeio do seu tratamento pelo plano de saúde. De forma que o autor possuía duas saídas. A primeira era contratar um novo plano de saúde, o que era inviável, uma vez que ele precisaria passar pelo período de carência e seu tratamento era urgente, ou fazer o custeio particular do tratamento dele na clínica onde ele já estava. O que era impossível, uma vez que o tratamento, conforme o orçamento juntado também na inicial, somava o valor de R$ 12.000. E os seus genitores não tinham tal condição. Foi então que a mãe voltou ela chegou ao nosso escritório buscando uma solução para esse conflito. Então, ajuizamos a ação judicial de forma repentina, uma vez que o seu filho estava em vias de ter o tratamento suspenso. E conseguimos, ao final do processo, uma sentença parcialmente procedente. E foi justamente em razão dessa sentença que interpusemos a presente apelação. E essa apelação, ela se resume a dois fatos, dois pontos muito singelos. O primeiro é a majoração dos danos morais, e a segunda é a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. Em relação ao primeiro ponto, destacamos que a sentença, o juízo de base, ele reconheceu a prática de ato abusivo por parte do plano de saúde e reconheceu a existência de dano à personalidade do autor, de forma que fixou um valor de danos morais, de indenização de danos morais, no valor de R$ 4.000. Todavia, discordamos de tal valor, uma vez que essa quantia ela não reflete e não se adequa ao caso concreto. Ora, desembargador Joaquim, perceba que não estamos falando de um simples tratamento médico sem urgência, mas sim de um tratamento multidisciplinar para uma criança autista. E esse tratamento multidisciplinar, ele possui especial relevância, uma vez que ele é indispensável para o bom desenvolvimento psicossocial, para o desenvolvimento da interação social do paciente, e que a ausência desse tratamento, por vezes, acarreta numa dependência para o resto da vida. Por isso é tão importante, e retomamos esse fato, a manutenção do tratamento, principalmente nos primeiros anos de vida. Para que fique claro os motivos pelos quais nós pugnamos essa majoração, imagine que fosse o filho de uma de vossas excelências, né? Com 9 anos de idade, diagnosticado com autismo, com dificuldade de fala, dificuldade de interação social, dificuldade na escola, e que de repente um dos senhores é surpreendido com uma notificação da clínica, não é nem do plano de saúde, da clínica, afirmando que seu filho não vai mais poder fazer o tratamento. E ele não vai poder por quê? Porque ele teve um erro sistêmico com o plano de saúde? Porque teve um erro no pagamento? Não, porque o plano simplesmente parou de fazer o custeio do tratamento. Não fez mais o repasse do dinheiro. Então, nós entendemos que esse valor não corresponde aos danos morais sofridos pela autora. A toda a apreensão e a dificuldade que ela teve que passar em razão da ausência de custeio do tratamento. Dessa forma, nós discordamos do valor fixado a título de danos morais pela sentença do juízo de base, de forma que requeremos a esta Corte que se indigne em reformar a sentença a fim de estabelecer o valor da indenização por danos morais nos termos da inicial, ou que pelo menos o façam nos termos do parecer ministerial, que pugnou pelo reconhecimento dos danos morais, pelo reconhecimento da prática de ato abusivo pelo plano de saúde e pela majoração de não nos termos da inicial, mas sim de 4 para R$ 10.000. Ademais, com relação ao segundo ponto, que é com relação à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, temos que a sentença ela também merece reforma. Isso porque, ao final da sentença, o juiz de base ele fixou os honorários advocatícios com base em 20% sobre o valor da condenação. Mas ele não especificou qual o valor da condenação. E por que isso é tão importante?
Porque, importante precedente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da grave interno em recurso especial 1.903.261 do Distrito Federal, a relatoria do ministro Moura Ribeiro, ele estabeleceu o seguinte, e aqui eu peço licença para ler o trecho do voto. Nas ações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários, sobre o alcance da cobertura de procedimento médico hospitalares, a obrigação do custeio de tratamento determinada em sentença não só ostenta a natureza condenatória, como também possui montante econômico aferível, assertido em conta no valor da condenação para fins de incidência da alíquota de danos da alíquota de honorários na alíquota de honorários advocatícios. Isso se dá justamente em razão da inteligência do artigo 292, parágrafo 2º do CPC, que estabelece que o valor da causa nas ações de prestações vincendas e vicendas seria necessário o estabelecimento do valor da causa no montante da anuidade do tratamento, que no caso concreto se refere justamente a 147 mil reais. Ademais, recente precedente também da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, se decidiu por unanimidade de votos que a base de cálculo para apurar o valor dos honorários de sucumbência inclui também um montante desembolsado pelo plano de saúde destinado ao tratamento, novamente sobre o valor de 1 ano de tratamento. Dessa forma, requeremos que Vossas Excelências sanem o presente impasse de forma a esclarecer que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deverá recair não só sobre o valor da indenização por danos morais, mas também sobre o valor da anualidade do tratamento, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da demais jurisprudência pátria. É como suplicamos. Boa tarde, obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, doutor. Obrigado, minha presidente Senhora querida. presidente, Professora, minha professora, minha professora Oriana Gomes, doutor Francisco, queria falar, doutor Francisco? porque parece que agora seria, já antes do voto de Vossa Excelência, seria... Você mantém o parecer? Eu mantenho o parecer aqui, senhora presidente, e vou só fazer uma síntese rápida. Porque eu estou acompanhando o parecer, doutor. Eu mantenho o parecer, já mencionado pelo advogado, que acabou de falar neste momento, que entendeu aqui, concluiu pela majoração da verba fixada na sentença, verba indenizatória, no valor de 4 mil para 10 mil, tá certo? Então, se posicionou pelo provimento parcial e no restante, pelo desprovimento do recurso interposto pela Humana Assistência Médica Limitada e pelo provimento parcial do apelo interposto pelo autor, DGSF, menor em público, representado pelos seus pais, com relação ao valor da majoração que foi postulado de 4 para 10 mil. Tá certo, senhora presidente? Eu mantenho todas as demais razões do parecer já mencionado aí pelo advogado e é o seguinte, que, segundo consta aí, segundo pedido pelo desembargador Sebastião Bonfim. Obrigado, doutor Francisco. Obrigado, minha professora querida, desembargador Oriana, doutor desembargador Nossa mestra aí, viu, desembargador Bonfim? Sempre nossa mestra aí, viu, desembargador Oriana? Obrigado, exato, como sempre. Desembargador Jamil, senhor advogado, senhora presidente, é o seguinte, aqui não houve negativa na minha ótica do tratamento. Primeiro porque, quando o plano notificou os pais do menor de que ia suspender, eles ingressaram com a justiça, e na justiça, a justiça deu uma liminar que o tratamento foi consumado em todas as espécies. Então, o plano arcou com isso. Outro detalhe, né, é que o advogado quer que seja somado todo o tratamento durante os 12 meses e ali os honorários 20% em cima de 158 mil reais. Eu estava mantendo a sentença de base, mas atendendo à divergência que a Vossa Excelência disse que iria fazer, eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria em tópico, aumentando o dano moral para 10 mil reais e assim como voto. Eu também acompanho, eu pedi a divergência, o princípio da colegialidade, Vossa Excelência é um primor, e eu também acompanho com 10 mil reais, o parecer do Ministério Público. Parecer do Ministério Público.
E na questão dos honorários? Eu estou indeferindo, não estou acolhendo. Não, só estou aumentando de 5 para 10. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Jamil. Desembargador Bonfim, Vossa Excelência não teria inicialmente majorado os danos morais de 4 para 5 porque eles pediram 30 mil. Aí 30 mil... Porque é o seguinte, ele pediu 5, 10. Eu estava mantendo a decisão na sua totalidade. A desembargadora Aureana me fez essa colocação. Razoável que seja o que se eu mantivesse, ela ia divergir. Então, porque é o seguinte, eu acompanhei a decisão dela e estou aumentando de 5 para 10. E o Ministério Público... que ela está acompanhando, a desembargadora Aureana está acompanhando integralmente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou... Eu entendi, mas Vossa Excelência falou no seu voto que não houve, né, na sua ótica, e a minha também, a negativa do plano. O que não ficou houve, provado nos autos é que a suspensão do tratamento da pessoa, aqui no caso, portadora do espectro autista, junto à Clínica Saúde, foi devido à existência de divergência quanto ao percentual de pagamento entre a operadora do plano de saúde e a clínica. Então, antes do entendimento do STJ, havia uma divisão de cada especialista no tratamento do autista. Então, se não houve a negativa, o dano é menor. Ele não foi nem bem um plano, que notificou que o plano não estava pagando. Dispensou o tratamento do autista porque o plano não estava pagando. Quando o juiz se manifestou no primeiro grau, foi que eles voltaram a pagar. Exato. Sim, mas o plano notificou, não foi por falta de pagamento. Não foi o plano que notificou, foi o hospital que notificou que ia suspender. Que ia suspender porque o plano ia deixar de pagar. Aí o que ocorre? Eles entraram contra o plano e o plano continuou o tratamento. Olha, vou me curvar aos argumentos de Vossas Excelências. Eu ia, na verdade, o juiz arbitrou em R$4.000. E eu ia arbitrar aqui, acompanhar Vossa Excelência inicialmente com R$5.000. Mas já está formada a maioria, eu não vou divergir dos 2 membros titulares aqui, desembargador Oriana e Vossa Excelência, e do ilustre representante do Ministério Público. Então já temos aqui 3. Ministério Público e os fatos. Porque eu acharia... Eu teria decisão de base, mas aí atendendo ao apelo da desembargadora Oriana, resumi. Eu sei bem o que eles sofrem, porque eu venho de uma 4ª vara da Fazenda Pública lá, e sei que o que os planos fazem, o que também não humilham as pessoas, mas o que está ocorrendo, o que hoje o parlamento brasileiro está tentando se mover, e ontem eu vi que eles nem estão atendendo, fizeram um acordo com o presidente Lira e não estão cumprindo. Vi também uma explanação do deputado Duarte daqui do Maranhão. Então, isso o senhor vai ver muito nessa Câmara a questão de plano de saúde e empréstimo consignado, plano de saúde e empréstimo consignado. E é muito triste você pagar o plano e depois lá adiante dizer. E o desembargador Jamil é um homem altamente humanista. Eu acho que ele vai... Não, eu lhe falo até porque coordeno o Comitê Estadual de Saúde e represento o tribunal nesse aspecto. E o programa vai entender essa questão do autismo. Mas eu acompanho Vossas Excelências, sim. E queria só destacar aqui, eu queria fazer... declarar por unanimidade ou declarar 2-1? Só queria fazer uma... Não, por unanimidade. Eu só queria fazer um registro, que eu gostei aqui da sustentação do doutor João Felipe. Ele não fez uma mera leitura de sustentação oral. Ele apenas consultou apontamentos, mas fez aqui, assim, dele mesmo, quer dizer, às vezes não é que seja... Não é recomendável o advogado vir à tribuna fazer uma sustentação fazendo apenas uma leitura do computador ou de um memorial já apresentado a nós. Ele fez realmente aqui, apesar de não estarmos aqui acompanhando o entendimento dele quanto aos honorários, mas eu ressalto aqui que ele fez uma excelente sustentação. Sim, com certeza. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Sim. Eu declaro provido parcialmente provido o do autor e desprovido o da Humanas Saúde. Até porque esse julgado dele é novo, é recente. Recente. Mas não houve, na minha ótica, não houve negativa do plano. Já proclamado o resultado, desembargadora Oriana, que antes do entendimento do STJ, essa conta era dividida eram só tantas horas autorizadas aos planos de saúde. Hoje eu custeio integral. Que não mas são... antes havia essa dúvida.
Eu também fico muito atenta a temas, tanto que tenho negado algumas operações bariátricas, porque não está lá no contrato, e o contrato ele é entre as partes, né, do desembargador Bonfim. Lógico. Se não tem, eu não posso autorizar. Mas a gente tem que ver essa questão de plano com muito cuidado e com a questão que o Ministério Público levanta, com todo respeito ao doutor Francisco, que o Ministério Público está sempre atento. O Ministério Público quase não intervém em nada pelo 178, mas em se tratando de plano de saúde, que é uma questão coletiva, não vem só um ou dois, e também eu fico muito admirada de gente que vai até ela diz, eu não consegui na justiça que acompanhe o autismo. A prefeitura, eu queria lá também render um voto de louvor, não sei se posso. A prefeitura de São Luís, sempre que a gente determinou que acompanhasse o autista, que desse uma pessoa para assistência, desembargador botasse a televisão uma sala exclusiva, a prefeitura sempre cumpriu isso. É debaixo do cordão do judiciário, mas cumpre, né? Exato. Nós vamos fazer um sorteio para o polo estendido. Tá, vamos. Não, mas nesse caso não teve. Não é de hoje, é dado que se encerra hoje. É porque a sessão virtual começa hoje, aí tem que Começa ter. hoje já. Pois não. Esqueci da água. Primeiro, o desembargador Luiz Gonzaga, foi o primeiro sorteado. Segundo, desembargador Gonçalo. Bom que eu com cabeça. Olha, desculpem, porque eu sou a presidência de primeira viagem, eu estou declarando encerrada, e muito obrigada pela ajuda do doutor Bonfim, pela ajuda do desembargador Jamil, por vocês também. Muito obrigada.